Boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live sobre comportamentos de risco com minha parceira Luciana Boschi, a maior especialista do Brasil em grafologia forense. A gente vai fazer falar sobre comportamentos de risco, tanto na linguagem não verbal quanto na grafologia. Aí vamos esperar agora o pessoal entrar. Comecei já 2 minutos atrasado. Pigarro, muito tempo falando. Obrigado aí pelo pessoal que está entrando. Já Gastronomia, desculpa eu não saber o nome, Cristina Nazaré. Bem-vindas, obrigado, Kátia. Obrigado, Márcia. Daqui a pouco a Luciana está entrando aí. E por favor participem à vontade, porque eu vou tentar abordar alguns personagens de comportamento de risco, mas todas as perguntas que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Boa noite, Márcia. Mima Alzone entrando. Bruno Silas. Vou ligar aqui a bateria aqui. Luciano entrou. Alô, Boa noite, Luciana. tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo bem? Eu não botei o fone aqui, tá ouvindo bem? Tô mais ou menos, tô aumentando aqui. É. Vê se me fala qualquer coisa, eu Tá, ponho aqui o fone. Tá bom? Tá legal como tá. tá? Tá? Tá dando pra ver. Que eu esqueci E que eu aí, esqueci de pessoal tá botar. chegando O aí? pessoal tá chegando, já dei boas-vindas. Marcel, pessoal aí Tem um monte de gente sempre, que você pessoal que conhece segue aí, a né? gente, ó. Pessoal, nós temos um É. público fiel aí. A GA Gastronomia, conhecida sua, que eu ouvi outro dia você falando, GA Gastronomia entrou aí? Não vi, não. entrou, que tá lá no A início. gastronomia faz uma Ah, comida maravilhosa. eu vi você falando bem, eu vi você falando bem. É, tem que divulgar, coisa boa pra divulgar. Com Tem que certeza. divulgar, a gente tem que apoiar o pessoal aí que trabalha Com direito, que certeza. trabalha bem, não é isso? Isso aí, que está apoiando a gente também, né? Dando valor ao conteúdo que Claro, passa, né? com certeza. São os Esperando nossos cada, seguidores fiéis. isso aí, esperando cada vez mais, né? Porque a gente sempre traz coisa nova aqui. Então, É. Me fala é, aí, ô Fábio, o que você traz de novo aí pra gente? olha, eu assim, tem um documentário que depois a gente precisa debater para a gente ver junto, porque tem algumas coisas escritas, porque assim, você tem essa habilidade da grafologia e essa versatilidade de procurar entender tanto vítima quanto, né, um acusado. Ó, A Kátia me estão falou que o falando som aí está dos baixo. pães, ó. O pessoal aqui, ó, Luciana, minha xará, tá elogiando os pães. Ah, eu Deixa eu gostei ver. dos pães lindos, ó. É só encomendar. Eu botei lá na minha página o endereço, de A Gastronomia. Só encomendar. Pão, focaccia, tem de tudo. Maravilha. Tá. Só encomendar. Isso aí. Nossa, eu não jantei É, ficou ainda. melhor. Agora o som ficou melhor. É. Ficou, né? A O som Kátia veio agora tá avisar que estava melhor. baixo. É. Que a- É. mas ela fica me assessorando. Mas ainda bem, né? É, Porque isso aí. Mas assim, tem um caso para a gente estudar depois Ah, do Gabriel Hernandes, que a gente já conversou em algumas lives bem anteriores, que é de um menino, acho que 7 anos, que é torturado até morrer, né? Uma forma muito ruim, muito nossa. lenta pela Isso é mãe onde? e No pelo Brasil, nos não, pelo Estados nome. Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Ah, nos Estados Unidos. Mas assim,
Tem algo que está na Globoplay, não está ainda no ar, mas muita gente deve estar assistindo e todo mundo sabe qual é o caso, que é do João de Deus. E tem um documentário que eu vi agora, do Larry Nassar, que o nome do documentário chama-se Atleta A, que é sobre as atletas olímpicas americanas, mas as atletas top. E a gente começa a perceber, assim, tem algumas escritas delas, né? Não tem muita Isso é no informação Facebook, no Netflix? no Netflix. No Netflix. Ah. O João de Deus está com 5 episódios, tem muita coisa escrita, Luciana. Muita coisa. Olha, cada vez que eu via cada tela, eu falei, meu Deus do céu, Luciana, aqui. E aí é bom para você estudar, para a gente poder debater, porque tem muita coisa que eu detectei de mentira. Assim, o padrão dele a gente percebe, né? Não só de abusador, mas como pedófilo também. E o padrão, e fora as análises que eu faço das pessoas que dão um depoimento a favor dele, incluindo um filho dele, apesar dele ser molestador de uma das filhas dele, né? Olha que coisa incrível. Então, Nossa, eu pego várias mentiras, assim, em 20 segundos você vê vários sinais de mentira do filho dele, quando ele fala que a filha, que ele fala, não, ele é inocente. Entendeu? A boca torce para a direita, que é deboche, quer dizer, então, assim, tem muitos sinais e a gente como vê é que é algo... a boca para a esquerda? Boca para a Esquerda é passado, né? Nosso lado da esquerda é passado. Mas assim, na linguagem não verbal, ela é caracterizada como um sentimento de rejeição, que não necessariamente está ligado ao passado. E quando você fala da esquerda do passado, é por nossa convenção de escrita e leitura, né? Ser da esquerda para a direita, aí quando a letra está inclinada para a esquerda, estou aprendendo com você. Mas assim, na face, porque também tudo a gente tem que entender que tem comando cruzado, né? A mão direita, que no caso é a minha aqui, ela é movida pelo lado esquerdo e vice-versa. Só que do pescoço para cima já tem a ver com a lateralidade do cérebro. Então, quando a boca torce para a esquerda, é um comando do lado esquerdo, só que no caso dele é para direita e travado. Quando ele fala, não, ele é inocente. Aí fala que a filha que acusou ele está interessada em dinheiro. E a filha, assim, pelo depoimento que leva muito tempo, você vê nitidamente que ela é verdadeira no que ela fala. É óbvio que cada um, quando conta uma história, tem algum ponto aí, né, para acrescentar. Mas, assim, é todo um documentário muito bem estudado. Não estou entrando no mérito nem da marca Globo, né? Porque está na Globoplay, porque está na Globoplay, entendeu? Como está na Netflix. Mas o documentário é bem feito, é muito bem estudado desde 2017. Então, é algo interessante para a gente ver alguns escritos de relatos de mulheres que, inclusive, não ganharam credibilidade, tanto que o caso demorou a ganhar relevância, porque, na verdade, ele, pelo medo, e aí a gente está falando de comportamento de risco, você vê tanto no Larry Nassar, né, que é um cara top, um médico top, que eu estou dizendo socialmente ali, né, um médico dentro assim, da maior elite da ginástica olímpica mundial, fazendo durante 17 anos o que ele fez com as atletas. Então tem atletas já de 40 anos falando dele, e o João de Deus, junto com ele tinha capangas, então assim, tinha PM, um posto da PM dentro da casa dele lá de Dom Inácio de Loyola. Ou seja, você vê que algo impera nesses comportamentos de risco, que é manter as pessoas dominadas pelo medo. Inclusive, entende? E, obviamente, pelo medo, quando você ativa o lado instintivo da pessoa, você, além de captar as expressões, você facilmente vai ver isso nas escritas. E as pessoas são facilmente manipuláveis. Aí depois você vê os depoimentos dos homens da cidade de Abadiânia, que eram bancados por ele, porque perderam dinheiro por causa de pousada, restaurante, que colocam assim as mulheres assim de forma denegrida, porque eles têm sensação de perda, porque eles perderam toda aquela boquinha que eles tinham de manter as pousadas e restaurantes lotados, né, onde era tudo, inclusive tinha um pedágio que eles pagavam para poder manter aqueles negócios. Mas assim, o medo é o que impera quando a gente fala de comportamento de risco em relação à vítima, e a estratégia de quem é o dominador, né, é botar o medo ali como motivo principal. E de vez em quando tem um morde a sopra, dá um pouquinho, mas amedronta por ali. Então é muita coisa complexa para a gente falar. Aí eu queria que você falasse um pouquinho aí
sobre assim, como é que Então, você a gente identifica, até né? comentou quando nós falamos aquela vez do Jeffrey Epstein, e isso foi uma das A características que a gente mesma coisa, abordou, né? Eu não a sei se o mesma pessoal coisa. estava. Se o pessoal estava aí com a gente mostrou a letra dele, ele tem, né, uma coisa que aparece nas escritas, que é comum, que a gente até vai falar. Eu tenho um grupo de estudo agora, quarta-feira, que eu vou falar da letra das pessoas que são abusadas sexualmente, né, das vítimas, e quarta-feira que vem, dois Do abusadores, né? abusadores. Então, Estarei e lá, aí, estarei lá. pois é. E aí, nos abusadores, a gente vê uma característica comum, que inclusive a gente também já comentou isso aqui dos psicopatas, que primeiro são os laços, né? Uma escrita em curvas, né? As curvas, elas são a sedução. Toda curva é sedução. Então, uma escrita redonda, uma escrita onde a pessoa faz laços. Você mostrou do Isso tudo Ted Bundy assim, né? Você mostrou uma vez, né? o Ted Bundy tinha os laços, né? Porque É. para a pessoa se aproximar, né, do outro, ou no caso do abusador se aproximar da criança, ela tem que ter Um um carisma, né? jogo de Alguma sedução, coisa. É. o carisma, ela tem que ter para ela poder buscar aquela intimidade, né? Que é Uhum. o que eles fazem. O psicopata faz isso também, né? Ele busca a intimidade. Sim. Então, os laços, assim, Q, letra F, né? A gente vê os laços, que o laço é sempre o sentido de vou te dar o laço, vou te envolver, vou levar você na minha conversa. Quando os laços são muito acentuados, né, você percebe que é uma característica muito acentuada, se tornam pessoas manipuladoras. Então, é o caso dos abusadores, né, que a gente percebe que eles criam, né, essa intimidade, essa aproximação, mas eles também têm que ter gancho, têm que ter ângulo, né? O ângulo é ponta, né? Que nem a letra do Trump, né? A assinatura do Trump, que Sim. parece um arame farpado. São as pontas que a pessoa tem que ter, né? Porque ela tem um lado cruel, né? Ela tem um lado Sim, cruel, sim. né? Agora, Ela não é só não, sedutora, não, não. ela Agora, é. assim, eu consigo ver, assim, cada vez que eu vou ouvindo, né, que eu tive a oportunidade de assistir dentro do nosso próprio curso, né, parte da sua aula, né, o quanto a área da linguagem trabalha de forma involuntária, que é tudo que você detecta as emoções, né, aí muita coisa que eu já venho aprendendo, e o quanto a linguagem não verbal também é involuntária, e o quanto as duas ciências se combinam, porque, por exemplo, quando você vê o Ted Bundy, quando você vê o Jeffrey Epstein, quando você vê o João de Deus, e quando você vê esse Larry Nassar, eles têm um sorriso verdadeiro, porque o sorriso, ele não tem como simular, né? A gente já falou em outras lives que ele é caracterizado pela contração só da parte inferior do músculo orbicular dos olhos, a gente não consegue, nenhum ser humano consegue fazer isso involuntariamente. Por outro lado, aí você vê os laços, né? Todos os três, o Jeffrey, o Larry, o Ted Bundy e o João de Deus. Todos os três, eles têm, eu não sei o João de Deus que eu não vi letra, nem teria assim essa habilidade que você tem, estou aprendendo, mas assim, todos os três são envolventes. O João de Deus muito no lado espiritual, onde muita gente tinha medo até de retaliação espiritual, acredite. As pessoas não tinham medo só que ele mandasse matar, não. Tinha medo dele fazer algum trabalho. Fazer uma macumba. Aí mistura espiritismo com macumba e deprecia a própria religião. Mas Agora, sabe o que é isso? É hipnose. As pessoas são hipnotizadas. Sim, mas é um processo de Elas fé. são muito suscetíveis, né? Sim. As pessoas, para serem vítimas, elas são. Elas têm características também, sim, porque não sim. existe só a característica do abusador, existe a característica das vítimas. Do abusado, sim. Por exemplo, no João de Deus, quem procurava ele estava sempre vulnerável, seja fosse a própria vítima ou o familiar, porque eram pessoas que tinham alguma doença, né, onde elas já estavam ali assim desenganadas. Agora, quando você chega no Jeffrey, o Jeffrey, como era pedófilo, ele abusava exatamente daquela dúvida que o adolescente fica, será que eu sou culpada ou não? Né? E quando entra no Larry Nassar, tem crianças, atletas de 10 anos.
De 12 É, anos. Então, assim, o conflito entre achar que está sendo molestado ou não, são várias etapas. Por exemplo, treinando é. a Cadepol, eu peguei uma faixa etária de 14 anos para dar aula para os policiais, onde a adolescente se sente culpada porque está nascendo seio. Agora, você pega uma criança de 10 anos, ela fica na dúvida do que está acontecendo. Aquilo Ela não vai. entende, né? Ela Ela, é uma criança, né? mas É uma criança. os quatro são envolventes, os quatro têm sorrisos verdadeiros, porque o psicopata ele tem felicidade, alegria por ele conseguir, né, manipular. Por outro lado, o oposto, que é a raiva, sendo redundante, é extremamente extremo. Então você deve perceber nas escritas dessas pessoas, né, provavelmente esse lado envolvente, mas provavelmente alguns É. traços ali que mostram algumas dicas de cuidado comigo, não sei. Como é que você vê isso? É, no caso, você diz da pessoa, né? Da Da pessoa, abusada. do É, abusador. existe do abusador. É, O abusador ele tem essa característica da buscar a intimidade, ele tem, ele tem um distúrbio qualquer, né, de sim. comportamento, Mas né? aquela Porque questão que você falou de aproximação de linha, de ser invasivo, de ser agressivo, não tem o lado envolvente misturado com o lado também da agressividade? então, ele tem, porque assim, o que que acontece, né? Hum, O espaçamento entre as palavras e linhas, ele diz respeito ao espaço que a gente estabelece com o outro, sim, né? Então, muitas vezes, quando você vê uma escrita muito próxima, com pouco espaço entre as palavras e as linhas, ele indica pessoas que gostam de cercar de outras pessoas, que gostam de estar no meio de outras pessoas. Mas isso não isoladamente. é, é 100% verdadeiro, porque muitas vezes a gente encontra isso, pessoas que buscam estar cercada de outras pessoas porque precisam se sentir pertencentes, Entendi. precisam se sentir Carentes, tá. acolhidas, Entendi. amadas, exatamente. São pessoas carentes. Então, elas, na verdade, elas buscam se cercar de pessoas para isso, para preencher aquele vazio de Freud lá, né? Que Freud fala que a Sei. gente passa a vida buscando preencher os nossos vazios, né? É como aquele filme, né? Tem o filme Dança Comigo, quando a Vem Não, não Dançar conheço. Comigo, com a como é que é o nome daquela dançarina da daqui a pouco alguém posta aí. É, Esse eu não conheço, que já está ela anotado. fala, quando ela fala, ela vai presa, aí ela chega pro policial e fala: Você sabe o que é o amor? O amor é quando você é visto. Porque, na verdade, assim, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? Então não tem ninguém olhando para ninguém, cada um olha por si, né? Cada um olha para os seus. Então, o amor é quando tem alguém te olhando. Então, Entendi. essa coisa de você se cercar de pessoas é porque Não você precisa ser necessariamente visto é. por alguém, você quer ser Sim, visto por alguém. Tem sim, alguém te olhando, sim. né? Porque assim, É quando pô, você enxerga o outro. sim, porque assim, eu não compilei tudo na teoria ali, com uma apostila, né? Porque eu peguei várias modalidades que você mostrou, por exemplo, de psicopatia na escrita, né? Mais invasivo, letras mais compridas, É, linhas mais próximas, o que nada, como na linguagem não verbal, que é importante também, que muita gente até hoje continua me perguntando, me diz aí um sinal de mentira, eu digo que não tem sinal de mentira, pô, não tem. Quem disser é. que, quem disser que tem um sinal de mentira está mentindo, como também foi o que você falou aí com muito critério e assim usando com muita ética a sua ciência. Não é esse fator isoladamente que caracteriza que a pessoa seja É. agressiva, né? É um Não, conjunto e de essa coisa fatores. então, mas esse exemplo que eu estou dando da proximidade da escrita, por exemplo, vou mostrar um aqui, uma letra aqui. Vê se Hum. vocês conseguem, Bem distantes essas palavras. não é? Bem distantes. Ele é um Interessante. psicopata sexual. Sério, mas assim, o que você vê aí nessa distância?
Então, pois exatamente. Ele já não é uma pessoa que... Ele tem pernas grandes, né, na escrita dele. Ah, ainda tem isso, Tentar mostrar aqui. Tô vendo, dá pra ver. Que é o id. Lembra da aula lá de sábado? É o id. O cérebro O reptiliano. id é o desejo sexual. E na neurociência a gente chama de cérebro reptiliano. Uma vez, É o cérebro. quando eu comecei a estudar É o cérebro neurociência... primitivo, é o primeiro cérebro, é o cérebro da criança. Sim, É a necessidade de conforto, de segurança. Isso está nas pernas da letra G, Z, J. Isso aí, está na parte de baixo das letras. E a gente vê ali, no caso, aquelas pernas cheias, é o apetite sexual. Né? Então, Não, fala, então fala, é fala, assim, e nesse caso aqui, né, porque ele está... ele deixa um espaçamento, tá vendo? Eu falo muito da questão do espaçamento, ele deixa um espaçamento aqui, mas é a frieza do psicopata, né? Que o psicopata, ele também, ele é frio. Sim, sim. Né? O envolvimento dele é muito artificial. Sim, não existe totalmente. um envolvimento real, né? Não, ele é uma pessoa... Ele não tem prazer Então, pelo esse outro, caso, ele é o caso de um assassino psicopata sexual. Nossa. Essa escrita. Nossa. Agora, sabe que na linguagem não verbal, que acabou que a gente fez um curso junto e a gente não teve tempo de um assistir o outro, né? E a gente está promovendo já um novo curso. Parece mentira, que a gente fala, ninguém acredita que não dá tempo. Não, e tem gente que fica achando, eu acho que eles estão ensaiando, né? Ele sabe que ela fala e vice-versa, né? Mas na verdade, assim, é mais fácil ter aprendido os sinais comigo, porque assim, é muito detalhe na escrita. Na live só. Mas assim, sabe que tem na linguagem não verbal, a gente tem uma extensão que a gente chama de proxêmica, que é a distância que a gente mantém com as pessoas de acordo com a intimidade, e você tem aquela pessoa invasiva, sabe aquela pessoa que fala colada em você, que fica tocando em você, que fica muito próxima de você, que você pode achar como que é pegajosa, mas muitas vezes é a pessoa que, pelo lado envolvente, ela percebe que ela pode invadir aquele território ali, além do que outro invadiria, porque ela tem a percepção de como o outro aceita. E quando eu falei do sorriso, a satisfação do psicopata, do sociopata, do pedófilo, de todos eles que têm algo em comum, não é a satisfação pelo prazer alheio, obviamente, que eles têm problemas nesses circuitos de sentir satisfação pela satisfação alheia, mas sim a satisfação de conseguir manipular. Por isso que eles sorriem de verdade, mas por eles. E a proxêmica é interessante que primeira vez que eu pensei nisso, que você falou da distância entre as palavras, você sempre fala, e a proxêmica estuda isso aí. E tem pessoas que são mais invasivas, é como se fosse uma redoma, um aquário em volta da gente, onde, de acordo com a intimidade, a mesa tem que ser maior, tem que ser menor, você fica mais próximo, mais distante, e tem uma relação direta aí com o que você está falando das letras, né? Aqui tem um outro caso, ó. Tá vendo? Também bem distante também. Também é uma escrita espaçada. Você está vendo? Também tem bastante espaçamento. Ele tem uns traços regressivos, né? Que são umas pernas viradas para a esquerda. Para a esquerda, E a parte de cima é virada para a direita. Porque está ao contrário, não é isso? Ela é inclinada para a direita, mas ela tem umas pernas viradas para a esquerda. Nossa. E são pessoas muito reativas, né? Tá vendo? Então, esse caso aqui, ele é um caso de um psicopata que você vê que ele mantém o distanciamento. Agora, o que ele tem que chama atenção aqui? É a regularidade extrema da letra. É uma escrita muito retilínea, parece quase que uma máquina, né? Parece uma máquina que escreveu. Sem linha, mas ele não tem aquela ascendência ou descendência que você fala. Exatamente, parece que foi uma máquina que escreveu, né? De tão firme, é uma escrita muito firme, angulosa, regular, né? Quer dizer, uma pessoa com um domínio, né? Uma pessoa aqui que ele tem um domínio da situação muito grande. Né? É o controle, é a rédea. E essa distância entre as palavras tem a ver com a distância que tem entre as linhas também?
Tem, entre palavras e linhas também, é a mesma coisa, é a distância. Entre palavras é a distância que a gente estabelece com o outro, com as pessoas. Entre linhas é a distância que a gente estabelece com os propósitos, com os objetivos. Sei. Então, um bom espaçamento entre as linhas ao longo do texto vai falar de pessoas que têm bom planejamento a longo prazo. Então, por exemplo, é uma característica do psicopata, porque ele Sim, ele planeja durante muito tempo. exatamente, ele planeja, né? Então ele tem que ter, ele não pode ser uma pessoa com uma proximidade muito grande entre as linhas, porque seria uma pessoa muito imediatista, Sim, impulsiva, ele que não age no age por impulso. impulso. Ele é o calculado, é o risco calculado. Exatamente. Então é você ver a regularidade no distanciamento entre as linhas, que ele vai planejando o passo a passo. Então ele, quando ele age, ele já sabe exatamente, né, os passos que ele tem que dar. Sei. Então é essa característica que a gente vê aqui. Nossa. É. Assim, e são pessoas que, assim, o que eu estava observando, só nos casos extremos. O João de Deus não aparece em entrevista dele, só ele fazendo discurso. Mas o Jeffrey Epstein, ele vai na quinta emenda o tempo todo. Esse quer ver outra coincidência? Esse médico, Larry Nassar, ele vai na quinta emenda toda hora. Entendeu? Então, assim, tem traços em comum. Todos os dois são pedófilos. Entendeu? Aquele serial killer que eu peço para as pessoas assistirem da série Serial Killers, que o terceiro é psicopata, ele matou várias crianças por asfixia, apenas apertando com o braço e não estrangulando, então não deixava marca. O psicólogo pergunta para ele assim: você mataria uma criança? Ele fala: por que eu mataria uma criança? Esse Larry Nassar, no momento em que ele começa a ficar nervoso, que ele começa a suar, por mais assim, ele é pedófilo, mas eu não acho que ele seja um psicopata, porque ele tem muito descontrole durante os interrogatórios. Ele tem muito isso aqui, ó. Isso aqui é um sinal literal de ansiedade. E ele tem muito jogo de corpo para frente, para trás, onde para trás nega, para frente ele tenta atacar fingindo que está aceitando. E ele tem assim tem uma resposta semelhante. O policial pergunta para ele: você molestaria um atleta? Ele: por que eu molestaria um atleta? Exatamente. Ele não responde. Ele devolve a pergunta. Devolve entendeu? A pergunta, E isso, assim, não é a paralinguagem, que a paralinguagem é quando você dá o tempo para responder. Sabe, você fala: Fábio, você matou fulano? Eu, bem. Aí eu juntei o bem com... E todo pigarro não quer dizer que eu esteja mentindo. É porque é a pausa, né? É porque é a pausa. É aquilo que eu falo sempre. Quando você escreve, você registra. Né? É a tua fala, você comunica. Quando você deixa de escrever, que é o espaço em branco. É a pausa, é a reflexão, é o silêncio. Né? É aquele exemplo que eu dou da pessoa que foi assinar a redação, ela separou o nome do sobrenome. Aquilo foi incrível. O sobrenome era do marido e tinha um espaçamento maior do que dentro do texto. Né? Aí quando eu vi, eu concluí que ela estava separando do marido, porque ela deu um distanciamento maior. Sim. Então é a mesma coisa. Agora, ontem no curso, a gente estava olhando uma redação da menina que mandou para uma vaga de emprego, e ela disse que então a vaga sendo dela, ela faria o máximo. É como se ela tivesse faria o máximo. É a pausa. Ela vai fazer? Não, ela não vai fazer. Ou pelo menos ela vai pensar se ela vai fazer, porque tem um vão ali. Você vê, fica evidente aquele vão, hein? Você está vendo que o espaçamento é maior. É involuntário, é o acidente da escrita, é o ato falho. E logo tem jeito, né? E logo na hora que ela foi afirmar o que mais a empresa queria dela, né? Exatamente. O resto estava tudo dentro de um espaçamento regular. Bem. Nesse momento, ela dá um espaçamento maior. Então, fica realmente evidente ali, né? Agora, vamos lá, Luciana. Umas perguntas aqui. A gente fazer umas entrevistas com você, que já que está entrando um pouco no verbal também, porque assim, o não verbal, nos meus estudos, ele está sempre junto com o verbal. Né? Para você, o verbal está sempre voltado para a escrita também, certo? E, obviamente, a gente está trabalhando junto por causa do não verbal, que combina com a grafologia. Mas, por exemplo, existem palavras que a gente chama de preenchimento
quando a pessoa fala, olha, Luciana, sinceramente, eu estou te falando a verdade. Esse sinceramente é uma palavra de preenchimento. Existem palavras de distanciamento. Por exemplo, o goleiro Bruno, ex-goleiro, né, Bruno, ele, em todas as entrevistas que eu anotei, assim, vários sinais de mentira não verbais, tem a linguagem de distanciamento. Ele nunca falou a palavra Elisa, ele só falou ela. Entendeu? Ah, Tem outros casos, tem um amigo meu que eu tenho certeza que ele nunca aceitou, que ele não acredita que o segundo filho, o segundo filho é dele. Ele já me deu várias dicas, então ele não fala o nome do filho, ele só fala o garoto, 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 garoto. Entendeu? Então, ah, tem palavra de preenchimento, palavra de distanciamento, tem a paralinguagem que pode ser misturada com, né, o pigarro, aham. o fungar e então, bem. Quer dizer, isso na linguagem, na grafologia, você vê não necessariamente nas palavras, você vê na distância, então, entre as palavras, na descendência, então, da Em escrita. tudo, Fábio, em tudo. Ontem, por exemplo, outro dia a gente pegou uma redação onde a pessoa falava assim: tenho 2 filhos e 2 enteados. Aí 2 filhos, ele escreveu em algarismo, 2 enteados por escrito. E daí? E daí que ele, inconscientemente, ele fez uma distinção entre os filhos e os Distinção. enteados. Ele podia ter falado 4 filhos, ele podia ter posto todo mundo no Sim. mesmo balaio Então, ali, mas dois ele e dois. separou. Então, dois Ele deu a escrito entender que dois, ele deu tratamentos diferentes, diferentes. inconscientemente. Então, assim, é o que a gente chama da linguística forense, a estilística forense, que foi como eles chegaram, até hoje eu estava dando uma aula falando disso. Como é que no Una Bomber, que é aquele caso lá do Netflix, Sim. como é que ele chega? O FBI levou anos para descobrir, para chegar nele. Como é que E com chegou muito. nele? Pela estilística forense. É, É o e com muito. estilo de redação, sabe? É o estilo literário dele É, que levou levou o FBI a concluir quem era o assassino. Então, e é esse tipo de coisa. eu acho que aquela época que começou a ganhar vulto realmente e começou a se ver como ciência o que você tem, né, como É, informação. Porque eles questionavam até o próprio. Que eu vi a série e vi o documentário. Eu vi os dois, do Una Bomba, depois que você falou. Aí eu vi, ele na série, ele chega e desafia o detetive, fala, isso não é ciência, você não vai conseguir provar por causa disso. E acabou que no final das contas o que juntou todas as provas foi exatamente aquela é, semelhança na escrita, nas palavras, né? Muito mas interessante. você sabe que a estilística forense nasceu ali, né? Uhum. Esse caso na Bomber, ele é uma referência, nasceu ali. Foi ali Sério? que Mas eles o FBI passou a ver isso de passou a olhar com como outros ciência. olhos. Hoje você já tem cursos de linguística forense, estilística forense, porque você é a linguagem não verbal da escrita, que é o Sim, que eu falo sim, no meu curso de grafologia. É a grafologia emocional, é aquela palavra que está maior, tem a que está menor, tem a que está mais retocada, sim, tem a que está sim, caída. Então, assim, sim. são as palavras onde a pessoa tropeça, né? É como se ela fosse deixando pegadas na escrita. Então, esses 2 filhos e 2 enteados, Não, ele, ele, interessantíssimo. ele se traiu, ele se traiu ali, E talvez né? ele tenha demorado mais a escrever o dois por extenso, né? Levando mais tempo para É, aceitar aquilo ali. Será que tem uma relação também? Porque aí eu. pode até ser. E tem uma outra redação em que ele fala, Sandra é a esposa, Lourdes era a amante. Você lê Sandra e Lourdes na mesma palavra. É a mesma palavra, você lê ou Sandra ou Lourdes. Ele escreve de um jeito que tem gente que lê Sandra e tem gente que lê Lourdes. Sério, gente, olha que coisa Sério. É incrível, hein? impressionante. É impressionante como o inconsciente dele O está ali inconsciente falando. está ali falando, é. Foi É, quando pegaram o Bill Clinton, no caso da Mônica Lewinsky, é, ele tinha que ter ficado, exatamente. ele tinha que ter É, ficado quieto, né? Porque ele resolveu ir para a TV com o dedo indicador sem esticar, tinha que ter assim. Eu afirmo, eu não tive relações sexuais com aquela é distanciamento de quem estava do lado dele, fisicamente no trabalho. Aí o FBI foi investigar por causa do aquela e por causa do dedo. Dedo não isso aí. esticado para afirmar É. algo.
E aquela mulher, por que ele não falou Mônica? Com medo de repetir. Como também, sem entrar no mérito de homofobia, pelo amor de Deus, eu tenho filmado toda a entrevista do Ronaldo Fenômeno, quando ele teve aquele desvio ali não de conduta, mas aquele Foi diz ele, pego né? no... Foi pego lá com os travestis. A repórter fala o tempo todo, o travesti André, e ele fala ela o tempo todo. E ela repete, o travesti André, ele, ela. O travesti André, ele, ela. Ou seja, em nenhum momento, ele tenta 2 vezes se distanciar. Nem era homem, nem era Andréia. Entendeu? Então ele fala ela como se fosse assim, era uma mulher. Entendeu? E eu não estou entrando no mérito. Porque muita gente pergunta, ele teve relações? Eu falei, só isso não vem ao caso. E eu acho que não teve, até porque também ele bebeu muito e não caracteriza a homossexualidade. Nem eu sou homofóbico, mas assim, são vários casos que eu tenho, como o goleiro Bruno, amigo meu, o Bill Clinton, da linguagem de distanciamento, aonde assim, você... Agora, é interessante o seguinte, que até a década de 70, com a programação neurolinguística, que criou uma série de erros sobre cérebro, sobre linguagem, eles pegaram uma carona no Paul Ekman, que é o maior especialista do mundo em linguagem não verbal, ele estava no meio da teoria dele, da universalidade das emoções, que eu estudo desde 95, e ele continua vivo, produtivo. Então, na década de 70, a neurolinguística era questionada, o que falava que virou o olho para um lado é mentira, virou para cá. Então, assim, ficou muito tempo com uma descrença da linguagem não verbal por causa da programação neurolinguística. Aí ela voltou à tona depois da teoria do Paul Ekman e ela veio a fazer parte do FBI, da CIA, o Pentágono usa. Agora, eu vejo então que a linguagem forense levou mais tempo para poder cair no crédito como ciência, então. Eu acho que assim, no Brasil, né? No Brasil, Tá. no mundo todo, a grafologia ela é respeitadíssima. No mundo todo. No Brasil, a gente ainda está engatinhando. Mas o Mas a Unabomber é da gente, década de assim, 90, né? mas o na bomba, no caso, é estilística, né? É diferente da grafologia. A grafologia ela já tem o Entendi. respeito tanto na Espanha, França, Itália, Antes Argentina, disso. México, Estados Unidos. Mas eles começaram a perceber ali que eles também podiam tirar conclusões da leitura do texto. Por isso que quando eu dou o curso, eu bato muito na tecla que tem que ler redação. Você recebeu uma redação, você tem que ler. A primeira coisa que você tem que fazer, Sim. primeiro Não que é você só tem que ter. analisar a morfologia, né? O conteúdo também. Exatamente. Primeiro que você tem que ter o mínimo de curiosidade do que a pessoa está falando. A pessoa está ali, está trazendo material para você, você tem que ter. Segundo, como é que você vai perceber se Sandra é Lourdes, se você não lê? Como é que você vai ver que o 2 filhos é diferente de 2 enteados? Como é que você vai ver que a candidata vai demorar muito tempo para se dedicar ao trabalho? Essa linguagem subliminar, ela está ali dentro do texto. Quando a gente lê, é como se fosse uma piscina, a gente vai mergulhar naquela piscina ali, e você vai perceber o que está, qual é a mensagem que aquela pessoa está te passando, porque a boca fala que o coração está cheio, né? A pessoa ela sempre vai trazer, mas é isso, ela sempre vai trazer aquele conteúdo latente, aquilo que está latente ali na cabeça dela, é o contexto dela. Então ela vai falar dos 2 filhos e 2 enteados, ela vai falar do emprego que ela está procurando, ela vai falar da violência, ela vai falar do Covid, vai falar de desemprego, ela vai falar daquilo que ocupa o ambiente dela, o ambiente em que ela está inserida. É uma interpretação contextual. Exatamente. Em que contexto ela está ali, o que ela está trazendo, vamos ler, tem que saber o que ela está falando. E depois da leitura você começa... Aí você vai ler de novo, e você vai ler de novo, porque aí você vai começar a perceber as nuances da escrita. Tem um pingo que está esmagado, pingo esmagar, pingo do i, que fica esmagado, é angústia. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai pingar, ela fica muito tempo parada ali. Isso é inconsciente. Mas ela, quando vai pingar, e a pessoa está esmagada, está angustiada, ou está com traços de depressão, por exemplo, ela acaba ficando mais tempo ali no pingo, ela não consegue sair. Então faz aquele borrão no pingo, pingo esmagado, isso é sinal de angústia. Então, assim, essas nuances da escrita, letras que se parecem com número, um G que se parece com 8, um S que se parece com 5, isso é preocupação financeira. Mas é quando você lê de novo e você relê, é que você vai começar a ver o que está
ali atrás do conteúdo da redação. Sabe o que Então, tá são me várias lembrando? leituras de conteúdo, de Sim, 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 português, de emoção. sim. São várias leituras no mesmo material, no mesmo ambiente gráfico. E você tem tempo para isso. A questão é quando as pessoas acham que eu sou mágico e me mandam uma foto. O que que essa Não, mas na pessoa... grafologia também elas acham. Assim, aí me manda uma Mas foto, e aí, o que aí, você está vendo? aí falo, essa pessoa está mentindo? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, assim, a palavra que você usou é uma das palavras da linguagem não verbal como um dos pilares para analisar o contexto. Eu falei, eu não sei qual é o contexto, eu não sei quando foi tirada essa foto, É, eu não sei o que ela estava sentindo, o que ela estava falando, o que falaram para ela. Então a gente tem que, na linguagem não verbal, a gente pega. Eu estava vendo lá você passar lá os pilares lá da grafologia, na aula que eu estava assistindo. Na linguagem não verbal, a gente pega contexto, consistência, que é exatamente o quanto é consistente, analisar não é é, apenas a congruência, que é o ritmo da fala com o gesto. Então, eu tenho o secretário de segurança, depois que invadiram o complexo alemão, falando assim, aqueles traficantes fugiram, mas nós entraremos com a força dobrada. A mão vinha depois. Entraremos com a força dobrada. Ele repete que entraremos com a força dobrada 2 vezes, sem saber o que ele vai dobrar, e a mão não vai. Ele teria que falar, entraremos com a força dobrada. Ou seja, a congruência, que é o ritmo da fala alinhado com a... alinhado com o gesto. Então, É, contexto, consistência, congruência e conjuntos, que não é apenas uma boca para a esquerda, que é mentira, que eu posso falar, tô triste, como eu posso falar, tô alegre. A boca está para a esquerda do mesmo jeito. Né? Tô é, triste, é verdade. Tô alegre, não procede, mas será que é verdade? Entendeu? Eu posso falar, tô alegre, mas aconteceu algo. é, Quer dizer, então é muito complexo alguém te mandar uma redação, analisa e você tirar uma foto e pronto, ou alguém me mandar uma foto e querer que eu veja se é. tem mentira na foto. Né? Como a gente também fez a live do Bolsonaro e do Moro, que todo mundo queria ver quem estava mentindo, e um dos dois foi entrevistado, então não dá para saber. Mas teve gente no YouTube dizendo quem mentiu, porque quer seguidor, né? Já sabe quem eles querem que eu diga que mentiu. Então, foi fulano que mentiu. Né? Então, quer dizer, essa complexidade de análise do não verbal e da grafologia é que a gente abordou no nosso curso, que a gente vai abordar no próximo, É, que a gente vai, inclusive, falar sobre para ele. avisar para o Né? pessoal que está aí acompanhando a gente fez um agora, que foi excelente, maravilhoso, deu um resultado fantástico, e agora já estamos com uma nova turma para dia 4 de agosto, início de 4 de agosto. agosto. Vai ser terça e quinta, de 6 às 10 da noite, Uhum. né? E aí a gente está com uma oferta especial, né? Para quem fizer o pagamento até dia 3 de julho, não é isso? Até Isso. sexta-feira, Até essa sexta-feira, dia semana, 3 de né? julho, isso. Na verdade, essa semana a gente está dando um desconto de 15%, até mais, né? Até Vai sair mais. por 670 o curso. Isso, isso aí. Levando em consideração que são 670 para quem 16, fazer até sexta-feira. são 16 horas, né, Luciana? E assim, vamos dar um É. toque aí no que diz respeito ao público. A gente teve psicanalistas, profissionais de RH, entram aí psicólogos que têm uma condição, através da grafologia e da linguagem não verbal, não de acelerarem tratamento, mas de serem mais precisos. Tem os Uhum. policiais que a gente treina também nas instituições públicas, Advogados, os advogados, né? Então, assim, professores. É, professores, né? Então, é, líderes, é, né? Porque às é. vezes o cara é um gestor de vendas e está vendo o Vários desempenho caindo. empresários. Isso aí, É. isso aí. Entendeu? E outra coisa, Então, Luciana, lembrando que assim, a gente teve na nossa turma 2 profissionais de RH, mas assim, 99% das empresas no Brasil são microempresas, então 99% das empresas não tem RH, não tem um processo seletivo formal, e muitas ainda me dizem, minha empresa é pequena, para que eu vou fazer processo seletivo? Exatamente porque é pequena. Porque se eu é, trabalhei em multinacional, se um errasse, eu comecei na Johnson em 84, se eu errasse, o médico ligava para a Johnson, se você não mandar esse cara embora, eu não prescrevo mais. E a Johnson não ia quebrar. Numa microempresa, se você seleciona um errado, ela quebra, muitas vezes. Então, assim, eu acho que é, vale para empresários, independentemente do porte da empresa, para líderes
da área comercial ou da área de back-office, porque as pessoas estão entrando muitas vezes num processo automático, caindo a produtividade. Os advogados... É muito geral, né? Sim, mas assim, eu costumo É dizer para o bem advogado geral. que eu treino o seguinte, que eu estou louco para fazer com você para advogado, fechado para advogado também, é assim, o primeiro mentiroso é o cliente, que ele vai contar a história dele, né? Então, assim, advogados... É verdade, é verdade. É Eu isso digo, aí. Fábio, já entrei Não, com e aí não é só advogado. isso não, né, Fábio? É para todo mundo, porque até para você se relacionar com seu vizinho, né? Sim, Você se sim. relacionar com o porteiro, com todo mundo, isso aí é importante, né? Você conhecer essa linguagem, né? O que está por trás, É, né, daquilo da fala, o que está por trás das nossas expressões, até da maneira como a gente se veste, como a gente gesticula. Tudo sim, isso tem um sim. significado, Não, outro né? dia E me deram é, uma, outro dia me deram deixaram uma correspondência na portaria e escreveram para o senhor Fábio. Eu não sei quem foi escreveu, que são muitos porteiros, não tem nada contra nenhum deles, que eles tomam conta da minha casa, Ah, mas é só você passar por uma grafóloga que ela descobre. mas aí a gente fica com aquela curiosidade de falar quem escreveu, né? E aí eu fico querendo decifrar. Então, assim, no dia a dia, na verdade é o seguinte, Luciana, a grafologia ela vem junto com o desenvolvimento do cérebro humano, onde a linguagem, Hum, a área da linguagem é o que diferencia a gente de outros mamíferos. Então, tudo que você lê no sentido de você analisar é extremamente instintivo o que a pessoa retrata na escrita. E a linguagem não verbal, o cérebro já nasce com ela como uma pré-linguagem antes da escrita. Ou seja, ambas estão lá, muito lá no id, né, que pelo aham. Freud, né, é a parte instintiva, pelo lado da neurociência é o cérebro reptiliano, ou seja, resumindo, na prática, assim, de uma maneira geral, é útil para todas as pessoas. Inclusive para quem está educando seus filhos, né, e quer ver a evolução dos É, seus filhos, positivamente falando, não exatamente. necessariamente, não é um curso para pegar mentira, mas o comportamento suspeito de um filho, não necessariamente é porque meu filho está usando droga, mas será com quem ele está andando? Será que ele está com medo de alguém? Será que ele está sofrendo bullying? É. Então, quer dizer, é uma coisa muito ampla no que diz respeito ao que pode se usar com o conteúdo do nosso curso, né? Mas eu acho que de uma maneira geral, para quem convive com pessoas, Sim, sim. em todos os sentidos, se você se relaciona com pessoas, seja no trabalho, na sua vida pessoal, esse curso ele vai te trazer um ganho muito grande, né? Com certeza. Ele vai dar uma virada na chave, no nosso Sim. olhar clínico, né? A Ah, gente não, passa a muda ter um olhar mais totalmente. clínico. Muda É totalmente. isso Estava vendo aí. nossas alunas falando, nossa, minha vida mudou, agora eu fico olhando tudo, É, estudando não sei o quê. Quer dizer, então, mexe realmente com a percepção. E outra coisa, até para o próprio processo empático, né, Luciana? Porque você pode perceber pela escrita uma determinada carência de uma pessoa e ajudar no relacionamento interpessoal, né? Como é. você também pode perceber um comportamento de risco também e evitar o relacionamento interpessoal e isso também na linguagem não verbal, onde assim é impossível separar essa análise comportamental bilateral da linguagem não verbal da grafologia, entendeu? Então, e é um conteúdo que a gente vem pesquisando, né, Luciano, que não tem no Brasil quem ofereça, não tem. Então, tá aí É. feita essa oferta, mas até dia 6, sexta-feira, né? A Até gente dia tem 3. uma outra. Até dia Até 3, dia 3, quer dizer, até dia sexta-feira. 3, E, sexta-feira. e a gente Tá. vai começar a fazer grupos de estudo também, para quem quiser, aprofundando esse assunto, né? Aí uma vez por semana, a partir de quinta-feira que vem, da outra semana, a gente vai começar a ter grupos de estudo também. Aí é um Aí a gente estudo vai mais pegar o. aprofundado. Sim, a gente pega um personagem que a gente tenha bastante informação grafológica e É, bastante padrões não verbais para a gente poder analisar, né? E esses grupos de estudo são legais porque são bem práticos, né? E assim, sendo semanalmente, as pessoas não podem numa semana, elas podem em outra também, mas o curso, é. então, são os É dias primeira semana de. 4 e Primeira 6, semana 11, de agosto. primeira semana de agosto. 4, 6, 10 e é. Isso. Muito bem, 10, nosso tempo está tá ótimo. terminando. Tá É. terminando, tá terminando. Tá? Luciana, fico aí com um agradecimento novamente aí pela nossa Ah, live. imagina, eu é que agradeço sempre. É Hoje a gente sempre bom abordou aprender um outros, pouco mais.
outros pilares aí comparativos, né? Que é legal as pessoas verem É, essa sinergia da grafologia com a linguagem não verbal. Entrou aí proxêmica, entrou distância de palavras, né? é. Entrou a parte da invasão. Então, assim, é muita coisa que as pessoas estão percebendo nas lives que interagem e é importante ter esses dois temas aí, né, à mão para que as pessoas possam ter mais desempenho no que elas fazem e na vida pessoal e profissional. Isso Ok? aí. Tá bom, então. Gente, Obrigado a obrigada aí todos. pela presença de vocês, pela participação. Fábio, obrigado mais uma vez. Obrigada pelo Eu que convite. agradeço. Obrigado pela parceria. E Obrigado, eu vamos também juntos, agradeço. seguimos Isso juntos. aí, isso aí. Até o próximo curso e até a próxima live. Tchau. Tá Tchau. joia. Tchau, tchau.